Sabe, quem sou eu? Sabe, isso é importante, as pessoas estarem enquadradas em gerações, em comportamento? Então, eu acho que tem uma coisa geracional, e eu acho que aqui o recorte também tem um pouco geográfico do Brasil. Eu moro em São Paulo há mais ou menos 10 anos, e, para mim, existe São Paulo e o resto do Brasil. Eu sou amazonense, vivi no interior do Amazonas, em Rondônia, Maranhão, Goiás, Brasília, e São Paulo é uma cidade muito específica, porque ela é uma cidade extremamente cosmopolita, e ela aceita o estrangeiro, incorporando muito naturalmente. Então, toda a experiência que eu tive vivendo aqui me possibilitou encontrar os meus pares. Mas, se eu for resgatar um pouco a minha história, que tem esse recorte geográfico muito importante, a minha avó, ela era analfabeta, vendia bolo na porta do mercado e lavava roupa na beira do rio. Era isso que ela fazia. E ela entendeu que a educação era uma coisa super importante. Então, quando eu estou, de repente, dentro da Vila Madalena, fazendo modificação genética em bactérias, eu penso, eu realizei todos os sonhos da minha vida. Eu me identifico um pouco, agora já partindo um pouquinho para o meu lado, com alguns dogmas que eles falam dos millennials, por exemplo, é uma geração completamente super conectada. Quem nunca levou uma bronca aqui na mesa da mãe quando você está no celular, não solta o celular nem para jantar? Então, é uma geração que luta por propósitos. Eu me enquadro muito nisso também. Eu acho que mais do que necessariamente aí é dinheiro em si, a gente tem uma missão, eu tenho meu propósito. Isso para mim é mais importante do que algumas outras coisas. Então, eu me enquadro em alguns rótulos da geração millennial. Obviamente, não em todos, mas em alguns eu acredito que isso funcione, assim como a Lilo acabou de falar também, né? Eu não olho no espelho e falo, sou millennial. E eu até perguntei se eu não podia ser o outro, que eu acho que é mais legal. E eu falei que eu ganhava até uma licença poética por causa do aparelho. Eu queria ser... Você é canceriana, você é canceriana. Eu sou canceriana. Eu falei que eu tenho um aparelho, então eu queria ficar no Y, sei lá, no W. Que eu acho que o millennium também não me enquadra tanto. Só que eu acho que esse recorte ele é muito mais para estudo, e eu acho que é uma questão mais a posteriori do que a priori. Porque hoje o que a gente faz, a gente constrói uma ideia de millennium, né, constrói muito pelo mercado. Então, vocês que estão aqui, vocês constroem o millennium, né? A gente produz as coisas que o millennium vai usar. Que a gente não gosta de ser enquadrado em nada. Então, hoje tem muito isso. Você é a geração X, então o seu cargo deve ser esse. Você é a geração Y, seu cargo tem que ser esse. Você é a geração Z, você tem que ser ou menor aprendiz ou estagiário. Eu acho que isso está um pouco quadradinho ainda no mundo das empresas, e acho que tem bastante para mudar. Mas eu acho também que essa questão da tecnologia tem tudo a ver com a gente. Então, a gente está vivendo num mundo super conectado, então não é só porque eu nasci em 98 que as pessoas que nasceram, que são geração Y ou são geração X, não podem estar tão conectadas como eu, até mais. Então, acho que essa questão de encaixe já não cabe mais no mundo de hoje. Eu concordo com a Ana. Eu Não, acho tem que discordar. Não estou brincando. Não, é que eu acho que falar que a gente é muito conectado e apontar só o dedo para a gente não é a realidade, sabe? Todo mundo aqui está bastante conectado. E eu confesso que eu não sabia o que era millennial ou geração Z até esses dias, quando eu fui dar uma pesquisada, para tentar entender, então, aonde que eu me encaixo, né? E, para falar a verdade, eu achei muita coisa interessante que fazia sentido, e não nesses clichês mais básicos, do tipo, muito conectados, ou coisa do tipo, mas quando você pensa em mercado de trabalho e em como nós queremos nos inserir nele. Então, por exemplo, eu li muito sobre os millennials e os Zs quererem autonomia no mercado, né? E aí eu penso muito no contexto da empresa júnior em que eu trabalho, que a gente quer fazer as coisas, a gente coloca metas para chegar num resultado, só que a gente quer ter autonomia nesse processo. Como que eu vou fazer isso? Eu quero decidir, eu não quero ter um chefe me falando. Eu tenho uma meta e eu vou buscar e eu vou atingir ela. Então, para mim, isso fez muito sentido, além do propósito. Em primeiro lugar, eu acho que com tanta desigualdade social, é muito difícil você rotular uma geração inteira, né? Eu acho que essa questão da tecnologia realmente faz a gente ser uma geração talvez mais difícil de rotular, porque antes as pessoas não tinham tanta voz. Hoje, se eu perguntar aqui na plateia quem não tem uma rede social, é muito difícil que tenha alguém aqui que não tenha nenhuma rede social. E a rede social hoje é o dia que a gente é a maneira como a gente se mostra, a maneira como a gente
expõe a nossa voz, que não existia na geração dos baby boomers, que era mais difícil na geração dos millennials, principalmente no começo. Muito do que se entende por inovação, e eu trabalho muito com uma coisa que é o movimento maker, né, que você vai lá e prototipa uma coisa. Para quem trabalha na indústria ou com projeto, prototipar era sempre a última coisa porque era muito caro. Né? Então, você ficava no processo de ideação, e teórico, e de estudo. Poxa, faz aqui rapidamente, ó, já consigo fazer esse sensor que lê a distância da pessoa, a gente já tuita com isso e vê se funciona. Então, quando a gente traz essa possibilidade, ela veio com o quê? Com a revolução digital e depois com a fabricação digital, que eu posso pegar um arquivo de qualquer lugar do mundo. Já aconteceu, um cara da Alemanha me mandar um arquivo, eu imprimir na impressora 3D e conseguir finalizar o meu protótipo. Então, você gera o quê? Uma rede com conhecimento compartilhado, que é uma outra coisa, né? Todo mundo fala de patentes. Não, quando eu invento coisas, a primeira coisa que minha tia fala é: você não quer patentear essa maquiagem aí que você fez? Eu, não, sabe? O motivo para essa maquiagem existir é que eu consegui fazer uma ligação com a Universidade Federal de Goiás, o laboratório de bioquímica, e ela me cedeu o veículo, eu usei o pigmento do instituto tal e fiz. E aí a maquiagem faz os LEDs acenderem por conta disso, é um material condutivo. Assim você não vai ficar bilionário em 2 anos. Não vou, gente, é isso. Eu não vou ficar rica, eu já descobri. Vocês conversam menos em carne e osso com as pessoas hoje em dia? Quem quer entrar nisso? Em função de rede social? Eu sempre estranhei falarem isso, na verdade, porque eu não sinto que as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, diminuem a minha relação com as pessoas. Eu tenho amigos muito próximos que a gente adora conversar pessoalmente, e, às vezes, o WhatsApp ou o Facebook é uma forma de me conectar com eles quando eles não estão do meu lado, sabe? Mas não significa que eu vou deixar de conversar com ele quando ele estiver do meu lado. Então, não Até vejo te muito. ajuda a promover esses encontros, às vezes, com pessoas que, teoricamente, seria fácil você perder um contato, né? Ou que você nem conheceria. Perfeito. Mas É eu um acredito problema, que às vezes. Né? Você não quer conhecer, às vezes você acaba conhecendo. Né? o millennium, essa galera toda aqui, Y, sei lá o quê, eu quero impacto, mas eu não quero só impacto, eu quero que seja sustentável financeiramente. Mas eu não quero os 2 milhões. Eu quero ter uma vida foda, eu quero poder cuidar da minha família, eu quero poder fazer home office, talvez. Essa questão de reduzir o millennium ao pebolim, ao fla-flu, né, que é carioca, o tobogã dentro do escritório, isso não é millennium, isso é do filme, isso é que fica bonito. Mas se você vai lá para a base, para a vida real, eu acho que a gente tem que ouvir. Mas o que eu vejo... O que eu vejo aqui, eu tento atuar nas redes sociais hoje no meu trabalho profissional, no Twitter, no Facebook, e eu tenho blog, e eu converso diretamente com muita gente jovem, e eu me impressiona muito, que eu prefiro que vocês falem aqui, como é muito fácil você construir e destruir reputações nas redes sociais, seja de um produto ou seja de uma pessoa. Sabe? Uma coisa que me incomoda muito, em suma, eu vos acuso de leviandade. Como vocês reagem a isso? Eu acho que, hoje em dia, nas redes sociais, é uma terra de ninguém, vamos dizer assim. Exatamente. Chegamos onde eu queria chegar. Porque o ponto é que todo mundo pode comentar, todo mundo pode falar o que bem quiser sobre a pessoa que conhece ou não. Então, essa questão de reputação, por exemplo, pode ter a ver com uma pessoa que é web celebridade ou que é uma celebridade real, mas pode também ser uma pessoa normal, uma pessoa do colégio, que pode ter sua reputação acabada por conta de um comentário da amiguinha que viu alguma coisa que não deveria ter visto. Então, Caio, você está falando, você mora em Nova York, né? Ali tem um espaço que chama Glass Room, que é uma galeria de artistas que justamente trabalham sobre direito e privacidade nas redes sociais, na internet como um todo. É uma exposição muito legal, que tem ali na Nolita. E na verdade, é um coletivo de artivistas, vamos dizer assim, artistas que trabalham com isso. Então, numa das obras, por exemplo, todo mundo aqui deve ter LinkedIn, né? Então, uns anos atrás, vocês souberam que vazaram todas as senhas, né, do LinkedIn? Vocês trocaram? Então, e um artista pegou, o que ele fez? Ele imprimiu, como se fosse uma enciclopédia Barça, assim, todos os tomos das senhas que vazaram. Vocês sabem que é a enciclopédia Barça? Eu tinha. Aí eu fui atrás da minha senha do LinkedIn, e ela estava lá. Eu abri e falei, não acredito, minha senha está aqui. Não tinha o nome do login, né, mas ele imprimiu, ele fez isso, ele pegou todas já que vazou a senha, ele imprimiu todas. Um outro era um artista que ele entrou na Deep Web, né, que é essa web paralela, né, e aí ele criou um bot para começar a minerar Bitcoin,
E aí, quando dá mais ou menos $100, ele compra alguma coisa ilegal dentro da Deep Web e manda para a galeria. Então, lá a galeria recebeu um tênis falso da Nike, do mercado chinês paralelo, da mesma empresa que produz o oficial da Nike. E aí tinham várias outras coisas. Então, as pessoas quando me perguntam, você colocou o chip, mas você não tem medo de ser rastreado, de ter os seus dados? Não. Eu falei, mas isso já existe, chama Facebook. Que eu acho que também tem uma mudança do significado do que é privacidade. Talvez a nossa geração não enxergue postar fotos de onde a gente está, do restaurante que a gente foi, ou coisas do tipo, da viagem que a gente fez, como uma invasão de privacidade, sabe? Talvez seja mais uma troca de informações com outros amigos e outras pessoas. Então, acho que tem uma mudança mesmo da própria definição. Mas quando a gente fala de dado, né, de dado em massa, né, a gente dá o agree ali, a gente clica naquilo, né? Evidente. Bendito rolou a página e eu Então, apertou assim, aquele ok. Para vocês né? terem essa moleza, para vocês terem hoje a Barça ou o Tesouro da Juventude de graça, não tem nada de graça. Claro que vocês têm que dar alguma coisa. Sabe, eu acho, desculpa, muita folga. Você tem que dar o clique, evidente. Alguém tem que pagar aquele Tem negócio. que dar um like depois do vídeo. A Eu acho que essa discussão é meio óbvia. A né? grande questão que essa galera do Glassroom tenta trazer à cena é que isso acontece. A gente não está falando de... Ele até tem uma maquete assim, da casa do Mark Zuckerberg, todas as casas que ele comprou em volta para ter privacidade na própria casa dele. O dono do Facebook estava preocupado com a própria privacidade. E aí ele comenta assim, a proposta dessa exposição. Não é que a gente é contra a internet, não é que não vai se usar, enfim. A questão é quem está legislando esse canal de comunicação. E eu acho que é interessante complementar essa questão da China, como eu tive a oportunidade de estar lá legal. um pouco, inclusive com jovens, jovens Zs, os Zs chineses são bem diferentes da gente. Essa questão de ter pouco acesso à informação faz com que eles não tenham essa busca de propósito como a gente tem. Eles têm muita internet e pouca informação, não é isso? Exato. Eles, assim, o objetivo de vida deles ainda é ter muito dinheiro para comprar um carro legal e uma casa legal e ter a família. Tipo, todos os jovens chineses. Então, tem o vestibular deles lá que é muito mais difícil que o nosso. Eles estudam o dia inteiro, mais que a gente, assim, por mais que a gente saia da escola farto daquilo, eles estudam muito mais que a gente e o objetivo, para que eles querem fazer isso, é para ganhar dinheiro e para comprar uma casa e um carro. Tipo, é muito diferente do que a gente quer hoje. E eu acho que isso é muito pela falta de informação. E outras coisas também, tipo, eles não sabem o que é droga, como a gente sabe aqui, eles não sabem o que é diversidade sexual, como a gente sabe o que é aqui. Não tem diversidade, é todo mundo igual. E eu acho que é um pouco do objetivo deles lá, né? Com essa restrição toda. Tipo, eles não têm Facebook, não têm nenhuma rede social. Eu acho que Millennium, eu acho que a gente é muito taxado por isso, mas isso é só a linguagem, né? É a coisa da pintura rupestre. Mais do que tecnologia, eu não quero ser taxada pela tecnologia. Eu quero ser vista, ouvida, reconhecida pela minha tribo, por quem me representa. É aquela coisa da A representatividade. sua tribo existiria de qualquer jeito, com ou sem rede social. Mas minha questão é se a internet acirra a tua vida tribal ou não. Essa é a minha pergunta. Olha, eu acho que ela possibilita. Eu consigo saber o que está acontecendo, a virada zen, virada sustentar, tudo. Eu consigo saber todos os conteúdos, está tudo ali organizado. E para mim é uma questão de tempo para que cada vez mais seja mais fácil acessar isso. Exatamente. Eu, por exemplo, gosto muito de yoga, então eu faço parte de vários grupos disso Aqui, também. Ó, mais um, viu? Não é só e acabo internet, gente, juro para vocês. E acabo me identificando e conseguindo muito mais informação em relação a isso, né? Eu gosto muito de uma palavra que eu aprendi, que chama micro-revoluções. Então, eu vou dar um exemplo de uma micro-revolução. Uma vez me convidaram para fazer parte de um almoço corporativo. E eu fui, meia dúzia de pessoas. Cheguei lá, a sala era branca, a mesa grande, tinha 2 metros entre eu e a pessoa mais próxima. Aí tinha uma mucamba que vinha servir a comida para a gente. E aí tinha todos aqueles protocolos. Eu fiquei lá, entediada, durante 1 hora, pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nesse almoço corporativo? E aí, na semana seguinte, me convidaram para um encontro feminista no meio do mato, na Serrinha do Olambari, que é um lugar entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu cheguei lá, a comida era toda vegana. Eu falei, eu sou uma pessoa do cheeseburger, veja bem. A comida era toda vegana e eles colocavam lá os pratos e você se servia, você sentava na mesa, você conversava. De repente, eu estava conversando com
Há uma das mulheres que escolhe os projetos da Ford Foundation, que também estava lá no meio do mato, junto comigo, com capa de chuva, com bota, com lama até o pescoço. Com os nativos, né? E aí você pensa assim, não, tinha várias pessoas de vários lugares. Você não consegue, porque não tem a vestimenta, não tem os protocolos sociais, você está no meio do mato. Aquilo fica escuro, né, quando o sol se põe. Você está lá conhecendo as pessoas e você não sabe qual é o... Não tem um crachá, não tem um cartão de visitas. E, de repente, você está tendo que comer com essa pessoa, está tendo que lavar o prato com essa pessoa, e aí você acaba, tipo, é uma espécie meio de pousada, alojamento. Então, assim, existe uma proposta desse encontro, chama Encontrada, caso alguém queira, próximo ano, nesse encontro feminista, eu recomendo. E aí, o que acontece é que rola um processo de mentoria de mulheres mais velhas com mulheres mais novas, então tem encontro de, vamos dizer assim, geracionais, em que você tipo, estimula ou aponta esses projetos, mas sem cair nos rótulos de startup, sem cair no rótulo de inovação, cai muito nessa proposta, também tem várias questões sociais. Então, eu fiquei pensando, gente, para mim isso é micro-revolução. A sociedade tem, às vezes, seu próprio ritmo para aceitar as mudanças. Então, tem que acertar o compasso ali, o passo entre a sociedade e o direito da pessoa ser o que quer. Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho que acabar essa conversa. Eu adorei vocês, não porque vocês são milênia, Z, X, que são pessoas ótimas, bacanas, e me deixaram mais confuso. E era meu objetivo. Eu não vim aqui, eu vim para aprender, eu não vim para formatar nada, sabe? E vocês corresponderam às minhas expectativas. Vocês têm uma cabeça aberta, sabe? E é isso mesmo. Eu acho que a ideia do debate é essa, que todo mundo saiu aqui com ideias novas, inovação no bom sentido. Então, queria agradecer a todos vocês, como pessoas, não como integrantes de geração A, B, C, D, X, Z, whatever.